Meus queridos alunos, vamos dar início à correção da atividade de Geografia da página 173 a 175 do capítulo 5. Peço a todos vocês que peguem as respostas, as anotações de vocês em relação à atividade, pegue o lápis, a borracha, caso precise, façam as devidas alterações, correções. E vamos à aula. A primeira questão da página 173 diz: quais características marcam fortemente o relevo asiático? A formação de extensas cordilheiras e a presença de maiores montanhas do mundo. Nós sabemos que o Everest é a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altitude. Então, a primeira questão. A segunda, qual a razão de haver grandes diversidades de climas na Ásia? A sua grande extensão latitudinal, que começa em 10 graus ao sul e vai até as mais altas latitudes na Rússia asiática. Tá ok? A terceira questão diz o seguinte, que na Oceania temos milhares de ilhas que formam vários países de pequena extensão. Observe o mapa lá da página 144. Eu suponho que vocês foram lá observar na hora da realização da atividade. E assim a pergunta, quais são os 3 maiores países do pequeno continente? Então, os 3 maiores países se trata da Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. A quarta questão, meus queridos alunos, é para explicar a predominância da vegetação hiperxerófila na Austrália. Na Austrália, predominam desertos e vegetação adaptadas e climas extremamente secos, como as hiperxerófilas que predominam na região centro-leste da Austrália, pois essa área é composta por desertos. As hiperxerófilas têm como principal representantes as cactáceas de caule suculento. Ok? A quinta questão fala que a Ásia tem muitos climas diferentes. Alguns chuvosos, outros desérticos, além de climas polares. Dentro da diversidade asiática, aponte a sua maior floresta e as suas características principais. Então, na Ásia, a floresta predominante é de coníferas da Ásia. São consideradas as maiores florestas do mundo, pois a sua extensão vai de oeste para leste, desde a Rússia, passando pelo norte da China até o Japão, na presença do clima subpolar, onde enfrentam um clima árido e com médias térmicas abaixo de zero na maior parte do ano. São chamados de coníferas porque predominam os pinheiros com formas de cone e as folhas em formas de agulhas, tá? Adaptadas ao clima, com pouca água disponível e com aspecto de homogeneidade, sem maior diversidade de espécies vegetais e animais. Então, faça as anotações. Não precisa as respostas estar com essas mesmas palavras, mas sim com o mesmo sentido. A sexta, quais os tipos de vegetação predominante na região central da Ásia? Dê as suas características. Então, vejamos, a primeira são as estepes, que ocupam parte central da Ásia e não possuem espécies de porte arbóreo, sendo compostas parcialmente ou principalmente por herbáceas de porte pequeno, devido ao baixo índice de pluviosidade, pois os climas predominantes são áridos e frios. A outro tipo tem as pradarias, que elas são formações vegetais que predominam gramíneas, que formam vastas pastagens influenciadas pelo clima, com baixas temperaturas das regiões
ao centro-sul da Rússia, o sul da China, norte da Coreia do Norte e também no noroeste da Mongólia. As herbáceas nas pradias podem alcançar pouco mais de 1,5 metros, mas não aparece em espécies arbóreas. Ok? A sétima, apresente os contrastes que marcam o relevo europeu. A organização de seu relevo mostra contrastes entre o sul, elevado com cadeias montanhosas, o norte, desgastado com planaltos elevados de médias altitudes, e a região central, onde se encontram as planícies. Então, curtinha e direta. A oitava questão é na página 174. Nos faz o questionamento: qual a importância das planícies para a economia europeia? Então, meus alunos, o relevo europeu tem bastante influência na hidrografia do continente, é razão de ter 2/3 de seu território formado por planícies. As planícies fluviais, com rios navegáveis, proporcionam um aproveitamento econômico com o transporte de mercadorias com custo muito reduzidos, muito baixos. A nona qual seria basicamente a diferença entre o clima da Europa influenciado pela corrente do Golfo e sem a corrente do Golfo? A corrente do Golfo simplesmente faz a diferença entre uma Europa toda congelada e uma Europa com presença de diferentes variações de climas, né? Por isso que lá nós vimos numa questão anterior que a China, o continente asiático, possui várias formas de climas, né? Com os temperados ao centro, frio continental ao leste e mediterrâneos ao sul e os polares e subpolares ao norte. Veja a quantidade de climas, né, correspondentes nessa corrente do Golfo. A décima. O continente asiático é o mais populoso do planeta. Quais são os países mais populosos? Faça a relação entre a população asiática e a população mundial. Então, os países mais populosos do continente asiático se trata da China, da Índia e da Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Rússia Asiática e Japão. Conta com mais da metade da população mundial. No total, a sua população absoluta é de 4.436.000.000 de habitantes. Então, muita gente situada no continente asiático. A 11ª, como podemos classificar de maneira simplificada a composição étnica e localização da população asiática. Então, de maneira simplificada, podemos classificar a composição étnica dividindo-se em 3 grandes tipos humanos, que são os caucasianos, que são as pessoas consideradas de pele branca, os mongólicos, que é uma pele amarelada, e o melanoide e negroide, que é a pele escura. Então, a população negroide é minoria na Ásia e fica diluída com outros tipos humanos no Sudeste Asiático e no Sul da Índia. Na parte central e oriental da Ásia, predomina o tipo humano mongólico. Os caucasianos predominam no Oriente Médio, Ásia Centro-Leste e Meridional. A 12ª. Como podemos explicar a composição étnica da população da Oceania atualmente? Os tipos étnicos da Oceania são os brancos, caucasianos e aborígenes. A maioria da população das 10.000 ilhas, incluído a maior delas, Papua Nova Guiné,
tem o predomínio de tipos de aborígenes, como malaios e polinésios. A Austrália e Nova Zelândia têm como tipos humanos predominantes os brancos de origem britânica, que dominaram e dizimaram os povos originais do continente, como os maiores, tá? Na Nova Zelândia e os aborígenes na Austrália. A 13ª questão, de maneira geral, explique as condições para o desenvolvimento das atividades industriais na Europa. A geografia das indústrias na Europa tem como ponto forte a infraestrutura que foi criada, principalmente na Europa Ocidental, para atender às suas necessidades. A disponibilidade de fontes energéticas e centros de pesquisa e inovação universitários associados às indústrias, portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias, proporcionam um ambiente adequado ao desenvolvimento industrial desde a Revolução Industrial. A 14ª, porque a agricultura europeia tem base em produtividade, mas não atende às suas necessidades de abastecimento de produtos agropecuários. Então vejamos a resposta. A Europa, apesar de ter alta pluviosidade, sofre com a limitação para áreas de cultivo, dependendo assim das importações, pois devido ao elevado grau de industrialização no continente, o setor primário fica em segundo plano, já que produzir produtos com alto valor agregado e obter vantagens na troca de produtos primários. 15ª, tomando como exemplo os europeus, explique a importância da pesquisa e desenvolvimento. Então, é o setor que mais emprega e paga os melhores salários nas economias mais desenvolvidas. O continente europeu tem na tecnologia, com pesados investimentos de centros de pesquisa e desenvolvimento, o seu maior produto de exportação e produção de riquezas. Tá? Então, incentivar o uso da pesquisa. Por fim, finalizamos essa aula com a seguinte frase: seja a pessoa que você gostaria de amar sempre. Tá? Então, primeiro a gente deve se amar, para poder amar as outras coisas, as outras pessoas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é se valorizar. Tá? E reconhecer que a gente se ama, que a gente é mais importante. Então, até breve, se cuidem e estudem também.